Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente quando você vai estar ouvindo esse vídeo, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fique até o final, não por minha causa, mas por Deus. Amém? Eu sou Cláudio, sou seminarista do Seminário Betel, em Niterói, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estar falando rapidamente, só temos 10 minutos, não estamos numa live, sobre a igreja de Sardes. Mas se você tiver interesse em ver uma pregação completa, pode se reportar e deve se reportar ao canal da Primeira Igreja Batista em Itaipu, aonde, pela misericórdia de Deus, eu estou levando a palavra sobre a igreja de Sardes e aonde eu abordo temas que são importantes para que nós venhamos a entender, à luz da palavra, o que poderia ter prejudicado a igreja em Sardes. Eu abordo o contexto social, cultural, econômico, histórico e religioso dessa cidade, aonde a igreja seria plantada. Menciono também o que pode ter prejudicado os irmãos em Cristo que lá estavam. Por quê? Porque no texto bíblico, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6, nós não vemos evidências claras de perseguição, coisa que era comum na época, inclusive aconteceu com outras igrejas, e heresias. Então, o que fazia com que o Senhor dissesse: tens famas de estar viva, mas está morta? E aí eu vou ao texto agora. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Lembre-se, portanto, do que vocês receberam e ouviram. Obedeçam e arrependam-se. Mas se não estiverem atentos, virei como um ladrão, e você não saberá a hora e o momento que virei contra você. No entanto, você tem algumas pessoas em Sardes, uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei eles diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja que Deus amoroso, um Deus que dá a oportunidade, que envia uma carta à igreja, que exorta a igreja e que demonstra que, apesar da aparência daquela igreja dentro da cidade de Sardes, ela estava morrendo. E às vezes a gente pensa que o que pode, então, já que não tinha evidência de perseguições por parte de imperadores romanos ou de outros povos, se não existe evidências no texto sobre heresias, o que poderia estar contaminando a igreja? A igreja, pelo que diz o texto, quando a gente estuda o contexto social, econômico, cultural, religioso, histórico da cidade, dos seus cidadãos, a gente chega a uma conclusão que não fere o texto de que a igreja andava de mãos dadas com o mundo. O que eu quero dizer com o mundo? Com o padrão de vida de pessoas que não conhecem a Cristo e por isso não têm discernimento do que agrada e do que não agrada a Deus. Com o padrão de vida de pessoas que já ouviram o Evangelho, mas não querem abrir mão das coisas que fazem por amor a Deus. E assim como uma pessoa cristã tem uma ordem da parte de Cristo para viver e pregar o Evangelho, o mundo das trevas também tem uma determinação
levar o máximo de pessoas para uma eternidade longe do Senhor. E também tentar desvirtuar o cristão do caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Outra coisa também que nós precisamos levar em conta, dependendo do coração do homem e da mulher, em qualquer época, dependendo do coração, a busca pela manutenção da riqueza ou a busca para sair da miséria pode fazer, com que esse homem e essa mulher não tenham tempo para Deus. E nisso tudo, o mundo das trevas atua. É importante que a gente reflita sobre isso. Mas muitos costumam dizer: que Deus é esse que condena, que manda para o inferno? Quando você lê o texto, você vê um Deus amoroso, que avisa, que chama ao arrependimento, que exorta, que pontua aonde está a falha, que deseja arrependimento, mudança de vida, restauração. Mas nós precisamos querer. Sardes também. Eu não sei quantos ouviram essa carta da parte do evangelista João, segundo a vontade de Deus, e se arrependeram. Eu não sei. Eu só sei que coisas semelhantes estão acontecendo no contexto congregacional em nossos dias. Eu não vou citar aqui a igreja, cada um que faça a sua avaliação, porque Deus já o faz. Quantas congregações mundo afora parecem estar vivas, inclusive aos meus olhos e aos seus, e não estão perante os olhos de Deus, que é o que importa. Quantas congregações estão andando de mãos dadas com o mundo, deixando de lado o Evangelho, deixando de lado os ensinamentos de Deus e trazendo para dentro da congregação coisas que são contrárias ao Senhor, adaptando o mundo para dentro da igreja, trazendo coisas que Deus abomina, relativizando a palavra, pregando um evangelho ralo, divulgando em redes e em púlpitos, de que não é bem assim, a palavra não é bem assim, foi por um outro contexto, por uma outra pessoa. Deus é amor, Deus aceita tudo. E com isso, pessoas estão saindo do caminho que leva ao Pai, que é Jesus Cristo, para um caminho que leva para uma eternidade de desgraça, de mágoa, de tristeza. E nós precisamos refletir sobre isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos muitas coisas. É só eu e você estarmos com o coração aberto, mas também nós tiramos lições que nos servem para o dia de hoje, para esse instante em que você está ouvindo, em que eu estou falando, para as nossas vidas, para que a gente possa refletir naquilo que precisamos mudar, porque a igreja não pertence a mim ou a você, a igreja pertence àquele que foi para a cruz, morreu e ressuscitou por amor. Então nós temos que respeitar, nós temos que mudar. Se somos corpos de Cristo, precisamos agir conforme a vontade dele. E se o mundo não se irrita conosco, é porque tem alguma coisa errada com cada um de nós. Porque à medida que você vive e prega o evangelho, o mundo das trevas fica revoltado. Se levanta, mas cai diante do nome poderoso de Jesus. Pense nisso, reflita sobre isso. Veja o que você precisa mudar na sua vida, no seu culto, na sua oração, no seu louvor e na sua adoração. Em nome de Jesus,
Amém. Deus te abençoe.